Chamo-me Fernando Mesquita Milheiro, estamos numa exploração de milho situada na Beira Interior, mais precisamente Cova da Beira, na cidade do Fundão. Esta exploração tem cerca de 130 hectares, temos essencialmente milho para grão. Neste momento estamos totalmente mecanizados, tenho 5 colaboradores que estão comigo já nesta fase do milho há 8 anos. Isto é uma exploração que tem um historial de tabaco, também em monocultura, que já vem do meu pai, que é engenheiro agrónomo como eu. A minha irmã está na parte da direção financeira. Isto é uma empresa familiar já com alguns anos, com cerca de 20 anos, que foi iniciada pelo meu pai. Neste momento estamos com 130 hectares de exploração de milho, temos também uma vertente do olival, temos 20 hectares de olival e 10 hectares de cereja. Estamos posicionados já há muitos anos nisto, que é uma empresa que já vem do meu pai. O nosso sustento é unicamente através da agricultura, com alguma dimensão, para a Beira Interior. O milho funciona pela lei típica da oferta e da procura, ou seja, o preço é muito volátil e cada ano é negociado, tanto podemos vender a um fornecedor, a um cliente como outro. O ano passado vendemos para Moraleja, para a Espanha, que foi quem deu um preço mais convidativo. Os caminhões vêm aqui carregar, vendemos diretamente a granel, o milho é lá seco, eles fazem lá a transformação e secam-no lá e revendem-no para as diversas plataformas de logística. As dificuldades aqui, estando bem mecanizadas, as dificuldades são poucas, tirando há uma única coisa que nós nunca conseguimos controlar, que é a questão do tempo, não é? Como é óbvio. De resto, estando bem mecanizados e tendo o pessoal certo e as coisas bem estruturadas, as caldas bem posicionadas, a aplicação dos produtos fitofármacos bem posicionados, a adubação, a fertilização bem posicionada na altura certa, desde que o tempo não nos troca as voltas, as coisas funcionam bem, não há grandes dificuldades. Claro que também já temos a máquina bem oleada, não é? Porque já fazemos isto há quase 10 anos. Viva, sou Bruno Costa, sou engenheiro agrónomo e a minha função nesta exploração é dar também, em conjunto com o engenheiro Fernando, dar a minha opinião como técnico e ajudá-lo a ter uma boa produção de milho. Aqui, as fases mais importantes que nós temos aqui é logo fazer os cálculos de nutrição para a sementeira do milho, porque é uma cultura muito exigente nos 3 principais nutrientes, que é o azoto, o fósforo e o potássio, e os cálculos começam a ser feitos antes, e como é óbvio, da sementeira do milho. Portanto, essa é uma das principais funções. Logo a seguir, claro que isso depois já está na parte do engenheiro Fernando, controlar regas e assim, que é muito importante, porque é uma cultura que é muito exigente em água, e entretanto, a seguir a isso, temos outra fase muito importante, que é o herbicida. A escolha do herbicida tem que se ver de facto quais são as infestantes presentes aqui e aplicar o herbicida a tempo e horas para que seja eficiente e que produza a sua eficácia. Depois, por fim, que é esta hoje que se está aqui a fazer, que é a sacha juntamente com a adubação de cobertura. A adubação de cobertura é uma adubação em azoto porque de facto agora para crescimento do milho e para que depois consiga dar a maçaroca é necessário muito azoto, e então é isso que se faz. E tem também a função de partir esta crosta que a terra tem desde a sua sementeira, que não é mexida, para que também envolva os nutrientes, juntando-os ao toro e à raiz do milho. E portanto, isso, alguma infestante que o herbicida não ataque bem, esta sacha também ajuda para arrancar alguma infestante que fique na entrelinha, como podemos ver aqui. Pronto, e depois existem outras dificuldades, principalmente os ataques de insetos, os nematos e assim,
que isso que deve ser feito, e já foi feito aqui também nesta exploração, com uma calda e com a substância ativa que elimina esses insetos e esses nematos. Pronto. Depois, tirando isso, é cuidar bem dele e que venha bom tempo, sol, calor e água. E de certeza que vai fazer dar. Um bom programa de rega para que não tenha água a mais nem água a menos, em função das várias fases do milho. Criar-lhe algum stress hídrico na altura crucial. O milho gosta que a dada altura sinta falta de água. Ele não gosta, mas é a maneira de raízes penetrarem mais no fundo da terra e irem procurar umidade no fundo, porque a planta tem que ganhar um porte alto, porque senão o grão não forma, a maçaroca não se forma. Nós queremos um grão cheio e grosso para termos peso, porque estamos a trabalhar para a tonelada, não é? Claro. E a planta só ganha uma estrutura grande aérea quando tem uma estrutura grande subterrânea, quando a parte subterrânea, e às vezes cria-se este stress hídrico para que a planta vá à procura da umidade mais no fundo da terra para ter uma raiz, uma parte subterrânea maior, para que possa então também ter uma parte aérea maior. Este é um dos processos que nem toda a gente faz, ou quem tem mais experiência nesta área, no caso da produção de milho, é que faz isto. O princípio é este: se nós damos à planta tudo o que ela quer, se não lhe falta umidade, a planta tem tudo ali à volta dela o que necessita, tem água, tem adubo, tem tudo, claro que se desenvolve bem, mas se criar algum stress hídrico, a parte subterrânea fica mais profunda, logo consegue ter um porte maior aéreo. Aumentando assim também as próprias resistências dele. Exatamente. Do milho, portanto convém que a gente faça mesmo estas técnicas, são técnicas práticas também, para que se desenvolva bem o milho e para que ganhe mais resistências. Isso é muito importante fazer-se. As produtividades na beira interior, nós aqui temos sempre um handicap diferente do Ribatejo e do Alentejo. Primeiramente porque no Alentejo consegue-se começar a semear o ciclo 600, que é um ciclo mais, o milho anda entre o ciclo 200 e o 600. O ciclo 600 é um ciclo mais longo, tem mais tempo para se criar, é um ciclo por si geneticamente mais produtivo. No Alentejo e Ribatejo, como se semeia ali em inícios de abril, consegue-se os ciclos mais longos logo atingir maiores produtividades, falamos em 15 a 16 toneladas por hectare. Aqui, quem diga que o faz é difícil, porque nós aqui, as nossas terras têm mais umidade, chove até mais tarde, logo os tratores não conseguem entrar na terra e começar as lavouras em inícios de abril, como se consegue no Alentejo e no Ribatejo. Aqui a correr bem, eu este ano comecei a minha sementeira a 3 de maio, o ano passado a 13 de maio, há 2 anos a 15 de maio, é sempre de maio para a frente. Nunca em abril, logo temos sempre que fazer um ciclo 500, que é o que vemos aqui, 500 e depois passo para um 400 em função do tempo de sementeira. Logo, respondendo à pergunta, as nossas produtividades andam sempre os 12, 13 toneladas. É muito difícil conseguir mais do que isso. E depois temos sempre a questão, às vezes, não tem a ver com mais fertilização, porque chega a um ponto o milho tem a sua capacidade máxima de absorção de macro e micronutrientes, neste caso dos 3 macro que o engenheiro Bruno estava a falar, do azoto, fósforo e potássio, e chegamos a um ponto de esgotamento da própria planta. Por mais azoto que se ponha, isso não significa mais produtividade. Tem a ver assim com o tempo de criação do milho. Nós aqui, a correr bem, é sempre em meados de maio que se consegue começar a sementeira. Por isso andamos nas 12, 13 toneladas, mais ou menos. Pronto, isso é importante, o engenheiro Fernando agora falou nos macros, porque há muitos produtores que o fazem mal, que é, esquecem-se um bocadinho da sementeira e depois vão compensar essa lacuna na adubação com o azoto. Portanto, se não lhe deram o necessário para o seu sustento radicular, para o desenvolvimento radicular de fósforo e potássio, não interessa, até podem dar 2000 kg de azoto, então é deitar o dinheiro fora. Pronto, o azoto não será aproveitado. Tem que haver aqui, estes fatores têm que ser fatores que têm que ser muito bem conjugados, em simbiose e em sintonia, para que se consiga ter produtividade boa. Como me disse o engenheiro Fernando, as médias aqui são 12, 13 toneladas e posso-vos dizer que a média na Cova da Beira que é entre as 10,5 e as 11. Portanto, se aqui consegue ter mais 1 a 2 toneladas por hectare, é um sinal que se produz bem, o nosso trabalho. Que se está a produzir bem e a fazer bem um trabalho, claro que sim.
tínhamos falado, uma das últimas técnicas é esta, que está a fazer 2 em 1, que está a fazer sacha e está a fazer a adubação logo. Pronto, está a fazer 2 em 1 e é esta a última técnica e muito importante que se está a fazer aqui na fase de intervenção, que, como depois podemos ver, o solo fica removido e fica em camalhão, a terra junta-se, o solo junta-se em camalhão ao milho e então assim removendo aquela camada, aquela crosta, juntando os minerais que estão aí perdidos, que ainda não estão absorvidos na terra, juntamente com o azoto que se está a colocar, que neste momento são 500 kg de um azoto com 30 unidades por hectare, ou seja, estamos a dar 150 unidades de azoto para a cultura do milho. E é isso, portanto é a última fase. Estamos aqui com o engenheiro Bruno, que é quem está aqui nesta exploração a prestar aconselhamento técnico. Fale-nos aqui quais os produtos que são aplicados aqui. Pronto, nesta exploração, que é o Espinheiral, é uma das maiores explorações que existe na zona da Cova da Beira, na beira interior, de produção de milho. Não direi a maior, mas sim dentro das maiores, porque fazem entre 100 a 130 hectares de milho por ano, portanto é uma área bastante considerável e a função aqui é técnica e comercial. A parte técnica é a parte do aconselhamento, a posicionar os produtos que são necessários para isso, juntamente com o dono da exploração, que é o engenheiro Fernando, e é isso que é a minha função aqui. Depois posicionamos então os produtos que são necessários para o milho, que é a adubação de fundo, que são produtos que têm o azoto, fósforo e potássio, e herbicidas, nomeadamente aí o azoto, fósforo e potássio, e as coberturas, que mais em azoto, são produtos da Fertibéria, do grupo Fertibéria ADP. E o herbicida aqui foi um herbicida muito bom, que se chama Deflex Ultra, que é comercializado pela Ascensa, a antiga SAPEC. E pronto, e depois os outros produtos de desinfecção, os inseticidas, são produtos que são mais entre também a Ascensa e Syngenta, assim, são as marcas que utilizamos aqui, que eu recomendei na utilização aqui nesta quinta, no Espinheiral. E também existe muitos outros produtos que não haverá interesse, nomeadamente bioestimulantes, que se trabalha com a parte da Quimitec, que há um muito conhecido aqui para anti-stress, que é o Bombardier, que é dos melhores produtos que está no mercado para a defesa das plantas em termos de anti-stress, e pronto, e muitos outros, mas estes são os principais produtos aqui utilizados e são os produtos que fazem com que o milho produza e produza bem, como tem produzido. Okay. Aqui a relação aqui com a AgriPro já tem quantos anos? A relação aqui nesta quinta com a AgriPro, portanto eu trabalho na AgriPro vai fazer 5 anos e desde que eu entrei que trabalho com este cliente, que começou-se por trabalhar menos e agora trabalho inteiramente com este cliente na posicionamento dos produtos, mas também a parte técnica. É um cliente exigente no bom sentido, porque de facto a área é muito e depois tem também pomares e outras coisas, e o que fazem com que eu me dedique aqui um bocado mais tempo e com muita responsabilidade, porque estamos a trabalhar com muita área e com muita produção. É preciso posicionar e posicionar bem.